estudar o capítulo 10 hoje, minha gente, que fala um pouquinho das opulências do absoluto. Nós já tivemos uma breve introdução a essa questão das opulências no capítulo 7. E também, assim, no 9 também. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais, assim, é como que Krishna vai dar um fechamento nesse tema, assim, da impressão que se pode ter de Deus na natureza, na realidade. E então eu queria pedir para vocês quem pode nos ajudar aqui na leitura. Nós temos 42 versos. Eu posso ler. Oh, que legal, Neida. Seja bem-vinda. Ótimo. Quem mais, gente? Pode ajudar, Neida? Pode ser eu também. Oi, Edmilson, que bom. Vai, Ana Gabriela, Vera. Tiago, você está com o microfone? Tiago, sem microfone hoje? Então, vamos começar então com vocês dois mesmo, Edmilson e Neida. Quem gostaria de começar? Vishnu, quer ler também? Pode ser eu. A Vishnu também lê aqui, ó, a minha filha. Aí 14 versos para cada um, tá? Eu só pedi para não pôr a câmera para ela. Mas quantos versos? 14 para cada um, pode ser? Você quer começar? Bom, os primeiros 14, então. Primeiros 14 seu? Tudo bem, Edmilson. Manda ver, então, por favor. Estou achando aqui. É o capítulo... Capítulo 10. Capítulo 10. Então, o primeiro, a Suprema Personalidade de Deus disse: ouça novamente, ó Arjuna de braços poderosos, porque você é meu amigo querido. Falarei ainda mais profundamente para o seu benefício, transmitindo-lhe um conhecimento superior a tudo que lhe expliquei. Nem a multidão de semideuses, nem os grandes sábios conhecem minha origem ou opulência, pois, sob todos os aspectos, eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Quem me conhece como o não nascido, como aquele que não tem começo, como o Senhor Supremo de todos os mundos, somente este, que dentre os homens não se deixa iludir, está livre de todos os pecados. Inteligência, conhecimento, estar livre da dúvida e da ilusão. Clemência, veracidade, controle dos sentidos, controle da mente, felicidade e aflição. Nascimento, morte, medo, destemor, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade, caridade, fama e infâmia. Todas estas várias qualidades dos seres vivos são criadas apenas por mim. Os 7 grandes sábios, e mais antigos do que eles, os outros 4 grandes sábios e os Manus, progenitores da humanidade, vêm de mim, nascido da minha mente, e todos os seres vivos que povoam os vários planetas descendem deles. Quem, de fato, está convencido desta minha opulência e poder místico? Ocupa-se em serviço devocional imaculado. Quanto a isto, não há dúvidas. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional. Adoram-me de todo o coração.
Verso 9. Os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço, e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Para aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pelo qual eles podem vir a mim, para lhes mostrar misericórdia especial. Eu, residindo em seus corações, destruo como a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Bruna disse: você é a suprema personalidade de Deus, a morada última, o mais puro, a verdade absoluta. Você é a pessoa original, eterna e transcendental, o não nascido, o maior. Todos os grandes sábios, tais como Narada, Ashita, Devala, Vyasa, confirmam esta verdade referente a você. E você mesmo agora está declarando-a para mim. Ó Krishna, aceito totalmente como verdade tudo o que você me disse. Nem os semideuses, nem os demônios, ó Senhor, podem compreender sua personalidade. Próximo. Pode ser eu? Vamos embora. Ó maior de todas as personalidades, só você se conhece a si mesmo, mediante suas próprias potências. Ó origem de tudo, Senhor de todos os seres, Deus dos deuses, ó pessoa suprema, Senhor do universo. Por favor, explique-me em detalhes sobre seus poderes divinos, com os quais você penetra todos esses mundos e reside neles. Ó místico supremo, como devo meditar em você? Em que diversas formas você deve ser contemplado, ó Senhor bem-aventurado? Conte-me outra vez em detalhe, ó Janardana Krishna, sobre suas poderosas potências e glórias, pois nunca me canso de ouvir suas palavras que são como ambrosia. Ó bem-aventurado Senhor disse, o bem-aventurado Senhor disse, sim, falarei de minhas esplendorosas manifestações, mas só daqueles que são proeminentes. Ó Arjuna, pois minha opulência é ilimitada. Ó Arjuna, Gudakesha, eu sou o eu situado nos corações de todas as criaturas. Sou o princípio, o meio e o fim de todos os seres. Dos Adityas, eu sou Vishnu. Das luzes, sou o sol radiante. Eu sou Marishi dos Marutis, e entre as estrelas sou a lua. Dos Vedas, sou o Samaveda. Dos semideuses, eu sou Indra. Dos sentidos, sou a mente. E nos seres viventes, sou a força vivente, o conhecimento. De todos os Rudras, eu sou o Senhor Shiva. Dos Yashnas e Rakshasas, eu sou o Senhor da riqueza, Kuvera. Dos Vasus, sou o fogo, Agni, e das montanhas, eu sou o Mero. Ó Arjuna dos sacerdotes, conheça-me como o principal Brihaspati, o Senhor da devoção, dos generais. Eu sou Chandra, o Senhor da guerra e das extensões de água. Eu sou o oceano. Dos grandes sábios, eu sou
Brigo das vibrações, eu sou o Om transcendental. Dos sacrifícios, sou o canto dos santos nomes, Japa. E das coisas imóveis, sou os Himalaias. De todas as árvores, eu sou a figueira sagrada. E entre os sábios e semideuses, sou Narada, dos cantores dos deuses, Gandharvas. Eu sou Chitrarata, e entre os seres perfeitos, sou o sábio Kapila. Dos cavalos, conhece-me como o Kaishrava, que surgiu do oceano nascido, do elixir da imortalidade. Dos elefantes régios, eu sou Airavata. E entre os homens, eu sou o monarca. Das armas, sou o raio. Entre as vacas, eu sou a Surabhi, produtora de leite em abundância. Entre os procriadores, eu sou Kandarpa, o deus do amor. E das serpentes, sou Vasuki, o principal. Das serpentes. Próximo. Das serpentes celestiais, Naga, sou Ananta. Das deidades aquáticas, eu sou Varuna. Dos antepassados mortos, sou Ariama. E entre os dispensadores da lei, eu sou Yama, o senhor da morte. Entre os demônios Daitya, sou o devoto Pralada. Entre os subjugadores, eu sou o tempo. Entre as feras, sou o leão. E entre as aves, eu sou Garuda, o portador alado de Vishnu. Dos purificadores, sou o vento. Dos peritos em armas, eu sou Rama. Dos peixes, sou o tubarão. E dos rios que fluem, sou o Ganges. De todas as criações, eu sou o princípio e o fim, e também o meio. Ó Arjuna, de todas as ciências, eu sou a ciência espiritual do eu. E entre os lógicos, sou a verdade conclusiva. Das letras, sou a letra A. E entre as compostas, eu sou a palavra dual. Sou também o tempo inesgotável, e dos criadores, eu sou Brahma, cujos múltiplos rostos se voltam para mim. Eu sou a morte que tudo devora, e sou o gerador de todas as coisas que têm de existir. Entre as mulheres, eu sou a fama, a fortuna, a palavra, a memória, a inteligência, a fidelidade e a paciência. Dos hinos, eu sou o Brihatsama, que se canta ao Senhor Indra, e da poesia, eu sou o verso Gayatri, cantado diariamente pelos Brahmanas. Dos meses, eu sou novembro e dezembro, e das estações, eu sou a primavera florida. Das fraudes, também sou o jogo de azar, e do esplêndido, eu sou o esplendor. Eu sou a vitória, a aventura e a força dos fortes. Dos descendentes de Vrishni, eu sou Vasudeva, e dos Pandavas, sou Arjuna. Dos sábios, eu sou Vyasa, e entre os grandes pensadores, eu sou Ushana. Entre os castigos, eu sou a vara de castigo, e eu sou a moralidade daqueles que procuram a vitória. Eu sou o silêncio das coisas secretas, e sou a sabedoria dos sábios. Ainda mais, ó Arjuna, eu sou a semente geradora de todas as existências. Não há nenhum ser móvel ou imóvel que possa existir sem mim. Ó poderoso conquistador dos inimigos, minhas manifestações divinas não têm fim. O que eu lhe disse não é senão um simples indício de minhas opulências infinitas. Saiba que todas as criações formosas, gloriosas e poderosas brotam tão só de um fragmento de meu esplendor. Mas que necessidade há, Arjuna, de todo este conhecimento detalhado? Com um só fragmento de mim mesmo penetra e sustento todo este universo. Obrigado. Obrigado, Vishnu. Obrigado, Neida. Obrigado, Edmilson. Eu vou compartilhar alguns slides com vocês aqui, no sentido de comentar um pouquinho esse capítulo. Ele é um capítulo muito belo e apresenta como Krishna seguindo sua apresentação. Mas tem alguns detalhes ali que eu queria chamar a atenção de vocês, se possível, para
conversar a respeito desses detalhes. Chamar a atenção assim, porque de alguns comentaristas que falaram desse capítulo em especial, e eu queria trazer essa conversa para a gente falar desses detalhes que eles mencionaram. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Opa. Aí, pessoal. Então, deixa eu só arrumar aqui. Então, dentro da questão de Sambanda, se vocês lembram, tem aquela parte que é a apresentação das entidades, a gente conhecer as entidades para saber quem são as personalidades envolvidas num certo processo, num certo conhecimento. E esse Sambanda, ele é muito importante, porque ele é a base, de certa forma, desse processo. Se você não conhece quem são as pessoas, as entidades que estão ali, meio que o processo não vai funcionar, a gente vai ficar meio perdido na história toda. Então, em Bhakti Yoga, conhecer a Deus é muito importante. Então, Krishna se apresenta aqui. Lembrando sempre que o Bhagavad Gita, ele ainda não é como que a escritura védica mais eloquente sobre as qualidades, sobre quem é Deus. Ele traz bastante informação, bastante, mas ele não é a mais eloquente. Então, vamos tentar, mesmo que não seja mais eloquente, pegar bem essas partezinhas, esse pouquinho que ele entrega, e tentar entender, esmiuçar, né, o mais que a gente possa. Aqui eu faço um resuminho, depois eu mando para vocês, estou devendo da aula passada para vocês, né? Então, no verso 1 a 3, Krishna repete os temas que ele apresentou no capítulo 7 até o 9. E ele comenta novamente a raridade de encontrar alguém que o conheça como ele realmente é, né, e que possa entender sua aparição neste mundo. Então, é raro, gente, é raro. A gente está falando aqui do Bhagavad Gita, estudando, e assim, eu mesmo estou há uns 14 anos, mais ou menos, estudando Gita, com grupos assim de estudo, de yoga, né, formações de yoga e tal. E eu leio, e eu posso dizer que eu não conheço nada de Krishna. Nada. Eu passei pelo cristianismo antes também, né, falando de Deus, e ainda assim, né, fiquei me praticando assim até os 14 anos. Depois dos 14 dei uma chutada no pau da barraca e aí me afastei assim, né? Mas até os 14 era muito devoto, assim, muito buscava conhecer. E apesar dessa experiência ali, e a gente continuar estudando agora, eu não sei quem é Krishna, assim. Eu só estou escutando as mensagens dele, tentando meditar nisso aqui do Bhagavad Gita, para tentar entender e tentar ter uma experiência dele. Porque a gente conhece realmente uma pessoa quando a gente experimenta um relacionamento e essa pessoa interage com a gente, né? Então, Krishna, ele de alguma forma está interagindo com a gente, é claro. A gente vai até ver aqui nesse capítulo o que ele chama aqui de opulências, né? Mas essas são energias dele, são formas da gente perceber ele. Agora, ele mesmo, né, se entender ele, mesmo crer, né, que ele apareceu aí o que se supõe aqui na cultura védica 5.000 anos atrás e apareceu aqui na Terra e conversou com o pessoal e tal, né? Ainda Jesus, que veio como filho dele, que também parece que é uma alma como nós, mas uma alma elevada, né? Uma alma autorrealizada já, uma alma pura, né? No relacionamento com Deus, vai lá. Agora, ele mesmo vir, né? Meio estranho. E na Índia, né? Por que na Índia, né? Por que não podia ser aqui no Brasil, não podia ser? Então a gente fica assim, né? E mesmo que alguém fale que nos indígenas ele também apareceu, conte uma história, a gente vai ser uma coisa meio mitológica, um negócio assim, né? Então, é muito raro encontrar alguém que tenha fé e faça práticas que realmente dê a experiência de Deus. É muito raro. Apesar de a gente estar estudando Gita e esses temas, até parece ser fácil, né? Encontrar gente que fala de Deus, que conversa sobre Deus, mas é muito raro alguém que conheça ele realmente.
Aí ele se apresenta, então, como a origem de tudo. Então, aqui eu trago uma referência filosófica interessante, que é um tipo de percepção filosófica que tem das diversas escolas filosóficas da Índia. Essa aqui é que mais eu gosto, e ela é como que ela mais fecha, inclusive, com a mensagem do Bhagavad Gita, que é a igualdade e diferenças simultâneas. Na verdade, o nome dessa filosofia é Inconcebível Igualdade e Diferenças Simultâneas, entre a energia e o energético, entre Deus e sua criação. Então, Deus, ele ao mesmo tempo que ele é igual ao que ele criou, ele é diferente. Ao mesmo tempo que eu toco nessa mesa aqui, bato nela, e ele sente, lá onde ele estiver, ele sente, porque ele é onipresente, onisciente, ele sente através da própria matéria, ele sente as coisas, ele não está aqui. Isso simultaneamente. Eu posso dizer que eu sou Deus também. Eu sou feito da energia dele, eu sou parte dele, eu também sou Deus. Mas ao mesmo tempo eu não sou Deus. Então isso é muito difícil de entender e conceber. Muito difícil. Quer dizer, é inconcebível. Não é que é muito difícil, é inconcebível. Não dá para entender. Como que ele pode ser igual a tudo que ele criou e ao mesmo tempo diferente. E isso também pode explicar assim, fenômenos, né? Mas isso pode explicar vários fenômenos com os quais a gente percebe a divindade e eventualmente pode como que ter vislumbres de quem é Deus. Mas a gente sempre tem que ficar assim, pode ser que eu vi mesmo, ou pode não ser, ficar naquilo. E buscando para ter mais experiência, para ter mais segurança. E esse buscando mais e mais, alguém poderia pensar assim, o dia que eu experimentar Deus, já cheguei na minha meta, já acabou, não preciso mais. Então esse capítulo ele vai nos dizer que não é assim. Não é assim. Então vamos aprofundando nos versos para chegar nesse ponto para dizer sobre esse conhecimento de Deus. Então, é possível conhecê-lo através de sua criação também. Então, na obra de um artista, nós temos como que muitos indícios da personalidade de um artista, traços com os quais a gente consegue perceber que aquele artista passou por ali. Né? Nossa, essa obra só pode ser dele. Então, em tudo que foi criado, tudo que está ao nosso redor, tem a marca de Deus. Tudo. Agora, mas tem coisas horríveis que acontecem perto da gente. Horríveis. Até ali. Em tudo tem a marca de Deus. A gente olhou ali, né? O Edmilson fez a leitura ali daquele verso que eu acho muito especial, assim. E tem outro verso que ele já vai falar algo parecido. Ali, ó. Inteligência, conhecimento, estar livre da dúvida e da ilusão, clemência, veracidade, controle dos sentidos, controle da mente, felicidade e aflição, nascimento, morte, medo, destemor, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade, caridade, fama e infâmia. Ou seja, ele coloca algumas dualidades ali, fama e infâmia, por exemplo, né? O medo e o destemor, né? Mas tem outro verso mais lá para frente, em que ele diz... Ele fala a fé, a ausência de fé, né, o desejo, a rejeição, tudo isso nasce de mim. Ele fala, né? Aqui ele diz que são criadas por ele. Tem outro verso também que ele fala um pouco dessas dualidades materiais e falam que brotam dele. Tudo brota dele. Então, em tudo, até naquelas coisas que a gente acha horríveis, são nascidas do Senhor Supremo. Tudo. Então, assim, esse é um aspecto do Gita, assim, bem contundente e que, às vezes, mexe com a gente, porque como assim, né? Como assim? Como eu posso aceitar que algo assim tão hediondo possa acontecer, um crime, né? Algo assim, então, pode acontecer perto de mim e ser dele.
ter origem nele, tem a marca dele ali. Porque muita gente fala, não, isso não é de Deus. Algumas pessoas falam brincando, né? Fala, esse rapaz não é de Deus, uma coisa assim. Mas tem gente mesmo que fala que certos atos feitos pelo ser humano, né, na sociedade, dizem que não é de Deus. E às vezes até atribuem a Satanás, né? Coitado de Satanás, leva a culpa de Deus, que é de Deus, na verdade. Né? Deus é que é o responsável, é a origem de tudo. Né? Não existe nada fora da jurisdição dele, nada que foi criado sem a permissão, sem a presença dele. Aí, nós vamos para o conhecimento de Deus e da forma como relacionar-se com ele, leva a pessoa a uma plataforma de consciência absoluta, além das dualidades, além do certo e do errado. Plataforma absoluta significa você ver as coisas como elas realmente são. Então, conhecer a Deus leva a esse nível de entendimento da realidade. E existem níveis de conhecimento de Deus. Algumas pessoas, por exemplo, já vi gente falando assim para mim, Goura, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Aí, então, quando a pessoa tem essa certeza, ela tem fé, né, que isso é o que existe mesmo, é como que ela percebe esse aspecto de Deus. Se tem alguma coisa absoluta na vida dela e essa absoluta é transcendental, é a morte. Então, esse é um dos aspectos de Deus, a morte. E é o que a pessoa percebe. Existem outros aspectos, com certeza, mas essa pessoa ainda não percebe os outros aspectos. Então, ela não consegue ver as coisas como elas realmente são. Eu não gosto muito dessa palavra certeza, que até outro dia eu li um artigo, que a certeza é como que aquela coisa assim do cara reafirmar aquilo diante de tudo e de todos, não tem argumentos, né? É como que uma segurança, uma compreensão, uma experiência da realidade que ninguém pode tirar aquilo de você. Você pode incrementar aquela experiência, você pode aprimorar a experiência, mas ninguém mais vai tirar aquilo. Aquilo lá se tornou um vislumbre, uma percepção do absoluto para você. Então, isso, poderia usar a palavra certeza? Tudo bem. Mas é como que é algo que é uma sabedoria, algo interno, que faz parte das suas experiências, e ninguém pode tirar isso de você. Você vai, talvez, ser apresentado a outras perspectivas dessa tua experiência, e você vai, então, ver aquilo mesmo de diferentes formas. Imagina ter uma experiência do absoluto, do infinito absoluto. O quanto essa experiência pode ser multifacetária. O quanto ela também pode ser infinita. Do mesmo absoluto infinito, você pode ter experiências infinitas. Do mesmo. Então, a pessoa, quando ela encontra o absoluto, ela deve estar preparada para esse tipo de dinâmica. Experiências cada vez melhores e novas. Do mesmo. E aí, nos versos 8 a 11, gente, eu queria chamar a atenção para vocês desses versos. A cultura védica, especialmente alguns comentadores, eles tratam de encontrar versos dentro de um certo contexto que seriam os versos que representam toda a mensagem que está contida naquele texto, naquela escritura. Isso é muito comum os analistas fazerem. Eles vão atrás aqui é Chaturslok, né? No caso, os 4 versos principais, os 4 versos que sintetizam o Bhagavad Gita. Existe o Chaturslok do Srimad Bhagavatam, né? Os 4 versos que foram falados a Vyasadeva e deram origem a todo o Srimad Bhagavatam. Todas as escrituras têm como que esse núcleo essencial. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esses versos, para a gente tentar entender por que esses comentaristas trouxeram esse destaque para esses 4 versos. Então, algumas das mensagens que tem nesses 4 versos, do 8 ao 11. Tudo emana... Goura. Sim. Esses 4 versos
só do capítulo 10, ou esses 4 versos são do Gita inteiro? Não, do capítulo 10. Do capítulo 10. São dos versos 8 ao 11. Tá. Ok. Então, olha lá, vou pegando frases desses versos, tá? Tudo emana de mim. Aqueles que alcançaram a perfeição do conhecimento adoram-me de todo o coração. Eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Eu destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então vamos ver assim o que tem contido nessas frases, gente. Ó, tudo emana de mim. Isso é uma frase muito poderosa, né? Isso que eu estava falando agora há pouco, né? Tudo. Mas como assim? Tudo? Tudo. Tudo. Essa é a afirmação de Krishna. Tudo. Aqueles que alcançaram a perfeição do conhecimento adoram-me de todo o coração. Ou seja, se existe um caminho de iluminação, existe um caminho de conhecimento, isso leva à adoração ao Senhor Supremo, como perfeição, como meta mais elevada. Adorar ao Senhor Supremo de todo o coração, né, com todo o seu ser. Eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Que é meio que a própria essência do Bhagavad Gita. Nós estamos conversando, de certa forma, sobre mensagens de iluminação. Agora nós estamos falando num ponto que ficou teísta a conversa do Bhagavad Gita, falando sobre Deus. Né? Então, mas do início ao fim, a mensagem é de Krishna. Ele que estava falando. Então, do início ao fim, nós estamos falando, conversando sobre Krishna, iluminando-nos uns aos outros. Nós conversamos baseados no Bhagavad Gita, mas buscamos assim, como que eu estou percebendo isso? Me surgiu uma dúvida a respeito desse tema, eu entendi assim. Então, isso é como repartindo essas luzes que vêm através da própria leitura, através do estudo. Então, a gente vai iluminando uns aos outros. A própria essência da nossa prática aqui, né? Eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Isso aqui eu peço que vocês prestem atenção nos significados que eu vou trazer, nos comentários que eu vou trazer aqui para vocês, especialmente sobre essa frase aqui. Eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Eu destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Também pegar essa frase aqui. Porque elas aparecem num contexto que deixa muita dúvida no ar. Eu vou mostrar para vocês por que a dúvida. Bom, então o Katha Upanishad, ele fala o seguinte: o Senhor não pode ser conhecido por abundante lógica, inteligência ou estudo aprofundado das escrituras, mas ele se revela pessoalmente à alma que, tendo se tornado ansiosa de ocupar-se em seu serviço devocional, ora a ele por sua misericórdia. Como obter o conhecimento sobre a personalidade de Deus? No Srimad Bhagavatam, o Guru é descrito pelo Senhor como sendo uma manifestação direta de si mesmo. Esse aqui está no canto 11, capítulo 17, verso 27. Saiba que o autêntico mestre espiritual é meu próprio ser. Nunca o desonre. A natureza de Gurudeva é tudo o que é divino. E ele jamais deveria ser invejado, atribuindo a ele conceitos mundanos de tempo, lugar e circunstâncias. Essa, de certa forma, é a mensagem que os cristãos entendem, e de certa forma muito bem, a respeito de Jesus, né? Que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala isso, ele está falando do papel de guru. O guru é o meio que leva a pessoa a encontrar com o Senhor Supremo. Então, nós precisamos de uma guia sempre, assim, para que faça. E por que essa palavra aqui é importante? O autêntico mestre espiritual. Aqui no Bhagavad Gita a gente já falou um pouquinho disso, que o discípulo ele precisa ter qualificações, mas o mestre ele também precisa ter qualificações. Então, essas qualificações, se vocês quiserem a gente retoma esse tema em algum outro momento, elas precisam ser bem observadas pelo discípulo que está buscando um mestre autêntico. Tem que estar observando, tem que estar colocando o mestre, de certa forma, à prova. Não é chegar e aceitar o mestre porque dizem que ele é mestre. Você tem que
de certa forma, colocar ele à prova segundo esses conceitos da Escritura. Não uma prova no sentido de invejar ele e desonrar ele, não é isso. Nem tentar atribuir conceitos mundanos, como o Krishna tá afirmando aqui, né, nesse trecho do Bhagavatam. É no sentido assim de pegar as referências escriturais sobre um mestre autêntico e verificar se essa pessoa que eu estou buscando, através das minhas observações, corresponde às qualidades descritas nas escrituras. Por exemplo, se diz que um mestre ele tem que ser versado nas escrituras, muito bem versado. E ele tem que ser um praticante das escrituras, ele tem que fazer de sua vida um exemplo vivo das escrituras. Então, se eu encontrar um mestre que só fala a escritura, mas não consegue colocar em prática, ele ainda não é mestre. Não posso aceitar ele como mestre ainda. Talvez como um estudante como eu. Aí sim. Aí tá. Então a gente está estudando junto, beleza. Mas não um mestre. E por que o mestre é tão importante? Porque ele, dentro dessa autenticidade, deverá me demonstrar, ele deverá me trazer referências de que ele experimenta Krishna, ele conhece a Krishna, ele pode me apresentar Krishna. Então, quando eu tenho essa noção e essa confiança de que ele pode realmente me entregar Krishna, aí eu conto com ele como um meio transparente para obter esse conhecimento de Krishna. Porque ele já experimenta. Aí a gente vai naquela coisinha que nós falamos antes, né? É fácil de encontrar um guru? Hoje, com a internet, sim. Mas não exatamente você ter acesso a ele assim e você ter todas as suas dúvidas, especialmente em relação a se ele é um guru autêntico ou não, porque você precisa se aproximar, você precisa conviver junto, precisa acompanhar. E hoje em dia é raro encontrar pessoas assim nesse nível de experiência de Deus, né, e que realmente possam nos entregar Deus. São raras, elas estão por aí, sim, mas são raras. A gente deveria, quando encontrá-las, a gente não deve perder o contato. A gente tem que manter o contato deles fixado no nosso WhatsApp. Deixa lá em primeiro lugar e toda hora troca uma ideia. Se não, deixa ficar por último a conversa com ele. Porque é muito importante ter essa conexão com Krishna em todos os momentos da nossa vida. É muito confortante. A gente até conversava, né, que tem trechos das escrituras, especialmente no que se refere a alguns aspectos da experiência humana, que desanimam a gente. Como se a gente... eles fazem tantos alertas para a gente tomar cuidado com certas coisas, que parece bem aquela música... não sei como é que é, eu só gosto daquilo que engorda... Como é que é, minha gente? Me ajuda aí. Eu só gosto do que faz mal e engorda. Não, eu não lembro. Mas tem um cara aí que diz assim, né? Canta e fala assim: eu só gosto do que é errado, engorda e faz mal. Uma coisa assim. Eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Ah, isso aí. Olha aí. A Varsa sabe, hein, Varsa? Rock and roll, né, Varsa? Como é que é? Vai lá, Tudo Varsa. que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Eu não sei se é Roberto Carlos ou Erasmo Carlos, uma coisa assim. Ah, é? Olha. Eu pensei que era do Barão Vermelho, ou do Cazuza, uma coisa assim. Bom, mas aí, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral e engorda. E daí você lê as escrituras, e as escrituras falam para você comer só coisas que não engordam, você entrar no Dharma, só na moralidade, você ficar justamente fazendo Dharma, né? Fazer só coisas legais. Então você fala, cara, e daí como é que eu vou fazer se tudo que eu gosto, né, é o contrário? E daí, justamente essa conexão com o mestre, né, e com a pessoa que tem experiência de Krishna, é que vem nos ajudar a entender os contextos das escrituras, a essência de Krishna, que às vezes na escritura, que está escrito para um povo particular, numa época particular, num jeito particular, eu não consigo ver a essência diretamente naquelas palavras, porque elas estão contextualizadas. E eu tenho que dar uma limpada nesse contexto para pegar a essência.
Agora, se eu tenho alguém que conseguiu fazer essa limpeza, experimentou a essência e pode me mostrar o jeito, pode me mostrar isso, para eu entender também isso da escritura, opa, então esse é o cara, esse é a companhia que eu estou buscando. Então, isso é fundamental para nos ajudar a superar esses nossos gostos, que, na verdade, se eles têm a ver com Krishna, eu tenho que entender como que eu estou me relacionando com Krishna quando eu estou gostando de algo nesse mundo. Mesmo que seja ilegal, imoral e engorda. Mesmo que seja assim. Eu preciso entender essa relação com ele. E por que às vezes vieram regras que me pediram para parar com isso? Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na associação que eu tenho, né, na sanga que eu tenho, meu mestre, ele me ensinou assim, que Krishna é uma personalidade e tal, né? E ele tem uma namorada muito especial. Ele tem várias namoradas, mas uma delas é muito especial, chama Radharani. E não é um tema assim que meu mestre falou para a gente conversar a todo momento, não. Mas, né, ele namora. Krishna namora. Se Krishna namora, por que tantas religiões condenam a vida sexual? Por que existe tanto tabu a respeito da vida sexual? Então, isso é uma pergunta importante de entender o porquê. Porque o tabu está ali não é só para reprimir. Tem um porquê. Ele está relacionado com Karma Yoga, né, o tabu. Karma Yoga. Mas se eu não estou querendo fazer tanto Karma Yoga, eu estou querendo fazer Bhakti Yoga. E aí tem esse Krishna, né? Deus, que eu estou ouvindo dizer que Deus na Índia é visto como uma personalidade e ele namora também. Então, aí eu tenho que entender o meu apego à questão de namoro e por que Deus criou as coisas do jeito que ele criou e o que o meu apego ao namoro vai trazer de influência na minha vida. E entender o namoro do ponto de vista de Krishna. Por isso que é importante eu entender quem é Krishna. Porque como eu vejo o namoro e como vê Krishna, o namoro, são coisas totalmente diferentes. Assim como eu vejo o namoro de um jeito, e cada um de vocês vai ver de um jeito diferente o namoro também. Então, Krishna também vai ver de um jeito diferente. Agora, a visão de Krishna, diferente da sua, de todos nós aqui, que às vezes pode ser visões relacionadas a impressões que nós tivemos sobre o ato de namorar, em várias vidas, inclusive nessa, Krishna tem a visão absoluta, a visão que harmoniza todas as demais visões. Ou seja, que o namoro é aquilo que ele vê, não é outra coisa. Então a gente pode chegar nesse nível de visão de Krishna. Ou seja, a gente não precisa negar o namoro. Esse tabu, então, é melhor ser padre e não namorar, ficar no celibato e não namorar. É muito melhor, porque daí eu realmente vou chegar a Deus. Eu vou ver Deus. Porque os padres parece que estão mais perto de Deus. Por exemplo, eu quando era católico, eu queria ser padre, né? E era meio que essa impressão que eu tinha quando eu era criança. 12 anos, assim, 11, 12 anos. Então, e agora, né, diante dessa perspectiva da consciência de Krishna, entender que Deus, ele é uma personalidade, e ele criou tudo, e ele também namora, cara, então, eu tenho que dar saltos quânticos até chegar lá, porque eu ainda tenho a minha impressão. Então, eu tenho que entender a percepção do lado dele. Então, é bem interessante que meu guru, nesse sentido, ele pediu que eu adorasse a Radha e Krishna. Não exatamente tentasse entender, porque tem coisas que são inconcebíveis ainda. A própria experiência vai trazer, não é o intelecto que vai entender isso. O intelecto não entende. Mas que eu tivesse paciência. Enquanto isso, eu vou cuidando do meu jeito de perceber o namoro.
enquanto eu vou praticando a adoração ao Senhor Supremo, com ele namorando, né, com a namorada dele, né? A gente adora a ele e a namorada, né? Então, quando a gente adora, eu faço isso como uma prática para entender a minha própria relação com a realidade, para eu me perceber. A prática de Bhakti Yoga, ela vai dando uma experiência transcendental. Ela visa isso. A gente perceber que a gente é a alma, assim como os outros tipos de yoga também levam a isso em algum grau. Mas o próprio Bhakti, ele parte desse princípio, que nós somos almas, nós não somos esse corpo. Somos almas que nos relacionamos com o Ser Supremo. E nos relacionamos com a matéria também, que foi criada pelo Ser Supremo. Nos relacionamos com Maya, que é uma energia divina, empoderada pelo Senhor Supremo para cuidar da energia material e das almas cativas no mundo material. Nós aprendemos isso. Mas, desde o princípio, nós somos almas. Então, eu preciso entender, chegar a me entender como alma e como eu percebo o namoro como alma, não com as impressões da minha mente, não com as impressões do corpo, as impressões que têm a ver com o meu karma. Entender de uma forma absoluta. E enquanto isso estiver gerando alguma rejeição em mim e não perceber a beleza, a maravilha que existe aí, então o erro está em mim ainda. Porque eu não estou conseguindo ver a beleza em algo que Krishna mesmo faz, que é namorar. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque um amigo perguntava, né, sobre... às vezes a gente vê coisas tão ruins no mundo e as escrituras às vezes falam que as coisas são ruins mesmo e a gente então se aproveita do próprio contexto que a escritura diz que algo é ruim e corta certas coisas da nossa vida sem ter a realização necessária para fazer aquela renúncia ainda. Eu dei o exemplo do namoro, mas existem muitos outros exemplos em que as pessoas se baseiam nas escrituras para fazerem cortes em suas vidas. E eu estou dando esse exemplo, né, que quando você tem um mestre autêntico, ele vai te ajudar a você não fazer cortes na sua vida que vão eliminar seu ego. Ele talvez indique algumas dietas para você recuperar a saúde. Ou seja, você tem que cortar alguns alimentos durante um tempo para recuperar uma saúde. Mas é possível que depois de passar essa dieta, você possa se alimentar com aqueles alimentos novamente, se você recobra a saúde. Então, eventualmente, alguém vai precisar parar de comer chocolate, doce, e fazer uma dieta severa para se recuperar de um início de diabetes. Mas depois que se recupera desse início de diabetes e percebe que o pâncreas está funcionando perfeito, o rim, o fígado, a pessoa volta a comer chocolate tranquilo, mais moderado, mas volta a comer. Então, assim também é com o mestre, muitas vezes. O mestre, nessa relação com o discípulo, ele vai trazendo contextos das escrituras e ajudando o discípulo a encontrar o Senhor Supremo naquela direção dada pelas escrituras, do jeito que o discípulo consiga realmente realizar isso. Então, agora, enquanto a gente não compreender a relação, quer dizer, uma pergunta, né? Enquanto a gente não compreender essa relação do namoro de Krishna, então é bom a gente não namorar aqui, é isso? Não é isso. É só uma pergunta. Porque eu estou muito longe da compreensão de Krishna, né? Da ideia dele. Então, rapaz, aí você me colocou numa situação difícil. Então, aí, Edmilson, então, colocando, né, bem pertinente sua pergunta. Então, vou tentar responder. O que a gente deve fazer, Edmilson, é a gente tolerar os sofrimentos advindos dos nossos apegos na relação com a matéria. Uhum. Porque, eventualmente, a gente vai passar por certos sofrimentos relacionados aos nossos atos. Não é só o namoro. Apego à comida, apego à casa, apego à família, apego ao trabalho, apego ao céu, às montanhas, apego à natureza, apego ao sol, à lua. Tudo isso é material.
E se eu tenho apegos materiais, ainda, eu me identifico com a matéria, eu me identifico como um ser material, é possível que, eventualmente, eu tenha algumas frustrações, alguns sofrimentos. Eu preciso tolerar isso e não ligar muito para esse sofrimento. Porque quando eu chegar numa percepção real das coisas, eu vou ver todas as coisas como muito belas, como uma grande poesia, uma grande obra de arte, algo incrível feito só para eu me agradar, uma obra de amor que foi entregue para me conquistar meu coração. Então, quando eu perceber a mão que sustenta a rosa, eu vou me apaixonar. Então, assim, a gente tem que ter uma certa paciência com a gente mesmo enquanto isso. Porque a gente não consegue perceber esse amor todo. A gente está muito doente. Tá. Ouvindo agora você, me dá a impressão que nas nossas relações, sejam elas quais forem, até mesmo um namoro ou qualquer outra relação, ouvindo você agora, me dá a impressão que a gente é muito mais... faz uma relação de apego do que uma relação de amor. Pode ser assim? É isso que... Então, a gente... tem um amigo que eu escutei uma vez, ele chama Padmanabha Swami. Ele disse assim, ele falava que apego, raga, significa cor. Cor, também, em sânscrito. E aí ele dizia, dentro dessa análise, né, da palavra raga como cor, ele dizia que os apegos, eles são os filtros com os quais a gente vê o mundo. Então, dependendo dos nossos apegos, nós vamos ver o mundo com cores diferentes relacionadas aos nossos apegos. Então, o apego determina muito como nós vemos o mundo. Então, se nós estamos vendo o mundo de uma forma sofrível, que nos frustra, então isso tem a ver com os nossos apegos. Nós precisamos reconhecer isso e saber lidar com isso para conseguir... Não sei se você lembra daquele trecho do Bhagavad Gita que Krishna diz assim, você consegue deixar apegos inferiores quando você experimenta um gosto superior. Sim. Então, Krishna está dando uma indicação já desse processo de Bhakti, onde nós nos relacionamos através de apegos, em que nós substituímos apegos. Nós trocamos apegos inferiores por apegos superiores. Então, o apego ao mestre espiritual, ele representa o apego ao ideal de conhecer ao Senhor Supremo. Mesmo que no início seja um apego meio forçado, assim, tipo, eu tenho que encontrar um mestre espiritual, porque lá no Bhagavad Gita falava disso, e vai ser bom para mim, eu vou encontrar um mestre para praticar e ter uma conexão mais. Isso é meio intelectual. Mas aí, quando você vai se aproximando do mestre mesmo, e você sente firmeza no que ele está entregando, e sente que realmente o que ele te entrega, ele te ajuda a evoluir, te ajuda a estar deixando certos apegos que realmente estavam te fazendo mal, você está começando a substituir apegos, está começando a se sentir mais feliz com a vida. Opa, então está funcionando. Então eu começo a me apegar ao mestre pela própria sensação, pela própria dinâmica do processo que eu estou experimentando em relação a ele. E conforme eu vou alimentando esse apego e a prática e a relação, o apego ao mestre vai significar o apego ao ideal que o mestre está indicando. Porque um mestre autêntico, ele não quer que o discípulo esteja apegado a ele. Sim. O mestre autêntico, ele vai querer que o discípulo esteja apegado ao ideal dele. O mestre de português, ele não vai querer que o aluno fique fã dele, seguidor dele no YouTube e não saiba nada de português. Um verdadeiro professor de português, ele vai querer que o aluno aprenda português. E se depois lembra o nome dele e seja agradecido por ele, honrar o mérito, legal, às vezes é o melhor salário para um professor. Mas um professor fidedigno mesmo, ele não vai estar muito interessado nisso. O que adianta o cara ficar me elogiando, puxando meu saco, se ele não aprendeu o que eu queria ensinar? Então, o mestre autêntico, ele tem um pouco essa característica essencial. Entende? Assim, então, é um dos apegos assim que realmente vai fazer a grande diferença
na percepção do mundo. É um tipo de filtro, um tipo de cor com o qual realmente vai compensar ver o mundo. Imagina assim, Edmilson, você deve entender um pouco isso. O apego a Jesus, a forma como Jesus deixou sua mensagem, o apego às mensagens dele, vai me ajudar a ver o mundo de uma forma mais próxima do que o mundo realmente é. Entende assim? Uhum. Então, a ideia é substituir os apegos. E isso, às vezes, é gradual. O próprio mestre ele vai pedir paciência, ele vai pedir prática, né? Ele vai falar assim, olha, vamos começar fazendo uma prática, né? Por exemplo, em Bhakti Yoga se pede que as pessoas cantem, especialmente nessa época que a gente vive, os santos nomes de Deus. É um processo muito fácil de praticar. Não exige muitos pré-requisitos, nem de local, nem de condição física, de idade, de credo, nada. A pessoa pode cantar o nome de Deus que gostar, mas cantar o nome de Deus. Então, é uma prática tão poderosa que quando a pessoa começa a se armar certos arranjos mentais que vão possibilitando a pessoa cuidar de certas limitações, crenças limitantes, que limitavam algumas práticas dela. E ela percebe que ela pode deixar de lado essas práticas e adotar novas práticas que são muito mais amplas, muito menos limitadas. E ela pode deixar aquelas outras que são mais limitadas de lado. Quando ela se dá conta disso, o mestre então já aproveita. Fala, você está se dando conta disso, então realmente, agora se esforce um pouco, deixe isso aqui de lado e passa a fazer essas práticas aqui. No início, parece que a pessoa está fazendo um pouquinho de esforço para deixar isso de lado. Mas assim que ela começa a praticar aqui e tem o gosto superior relacionado a essa outra prática, ela deixa completamente aquilo de lado. E gradualmente Sim. ela vai subindo de gosto superior. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então isso é um verdadeiro mestre espiritual, ele vai ajudando isso, o discípulo, gradualmente evoluir, progredir, trocando gostos inferiores por gostos superiores. Bom, aí tem esse comentário de Srila Maharaj sobre esse verso 11, né, sobre o Guru. O Senhor está dizendo, eu mostro adoração a mim, eu adoro a mim mesmo na forma de minha potência mais refinada. Quando o Krishna falou ali, né, esse verso aqui, ó, nunca o desonre, sabe que o mestre espiritual é meu próprio ser? Esse comentarista, ele disse que Krishna está dizendo, lembra que Krishna diz assim, eu sou igual a tudo, eu sou a fonte de tudo emana de mim, eu sou igual e diferente. Então, aqui, Srila Maharaj entende assim, ó, de tudo que eu criei, o Guru, o mestre, é o que há de mais fino, porque ele mostra a mim. Então, é como se fosse meu agente mais especial, que mais me representa, de todas as minhas energias, é o que mais me representa, porque ele me entrega, ele diz quem eu sou, ele diz onde eu estou. Eu tenho muitas energias. Eu tenho Satanás, por exemplo. Satanás é uma energia minha. Mas Satanás não está falando de mim. Então, ele não é minha energia mais fina. Minha energia mais fina mostra a mim mesmo. Satanás está fazendo contraste. Ele está me mostrando através do contraste. Ele também é importante para mim, Krishna vai falar. Eu também sou ele. Eu também deixo que ele faça seu papel para me mostrar no contraste. Mas o Guru, o mestre espiritual, ele está mostrando a mim mesmo, como eu sou. Então, esse aí é a minha energia mais fina. Esse é o comentário de Srila Maharaj na interpretação dele, né? E aí, então, Iti matva bhajateman. Isso é o sânscrito desse verso. Ao compreender esse conceito, o praticante virá a me adorar, sempre sob a direção do melhor de meus adoradores, minha potência e representação mais refinada, Gurudeva. Passando por cima dele, é impossível alcançar a mais elevada e desejável forma de serviço a mim. Como Jesus disse, só vem ao Pai por mim. Só chega a Krishna através do Guru. Não, passando por cima dele, a pessoa não vai. Isso, para algumas pessoas, pode ser bem também contundente. Muitas pessoas falam, Deus está em tudo. Por que eu preciso de um guru ou passar por alguém para encontrar Deus?
Eu posso ir sozinho. A questão é que Deus nunca está sozinho. É isso que a gente tem que entender. Deus nunca está sozinho. Deus é um cara tão legal que ele sempre está muito bem acompanhado. E se eu não me conectar com essas pessoas que estão bem acompanhadas, eu não entro no círculo íntimo dele. Se eu não respeitar essas pessoas, se eu não conversar com elas e elas me darem a dica de como eu chego junto dele. E essas pessoas, elas não estão lá fazendo 9 horas, dizendo assim, não, aqui só pode entrar assim, assado. Não, elas estão ansiosas para nos qualificarem para que a gente entre na presença de Deus. Elas estão ansiosas. Elas fazem grandes esforços para nos ajudarem a nos qualificar para chegar junto. Então, se a gente quiser passar por cima deles, não é o indicado. Estou avisando aqui, alerta de Goura Hari no curso do Bhagavad Gita. Não tentem passar por cima do Guru para chegar a Krishna. O que é Bhakti? A mais elevada devoção satisfaz os desejos transcendentais do Senhor Krishna. Está livre das coberturas externas de qualquer desejo baseado na ação e no conhecimento. Ou seja, a pessoa não tem um desejo separado para si, um desejo egoísta. O desejo que ela tem é totalmente concentrado na satisfação do próprio Krishna, na satisfação de Deus. Aí está a devoção mais elevada. Enquanto a devoção tiver alguma mácula de um desejo egoísta, ela existe. Ela está ali, ela é valorizada por Deus. Deus gosta, adora. Mas ainda não é do nível mais elevado. Beleza? Tá. Se o Bhakti é eterno e os devotos já estão constantemente ocupados no serviço a Deus, como se explica a afirmação, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim? Se eles já estão se relacionando. Como assim? Não é redundante? Os caras já estão buscando a Deus? Como assim? Eles precisam ter? Eles já estão totalmente rendidos a Ele? Né? Você, pegando o verso 10 ali, ó, se vocês pegarem a leitura dele, diz assim, ó, aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Mas se os caras já estão constantemente ocupados, como assim ter compreensão se eles já estão fixos na relação amorosa com Deus? E aí? Não é curioso isso? Então, aí eu vou trazer um comentário, né, de alguns comentaristas de um aspecto de Bhakti Yoga, dessa ciência de relacionamento com Deus que vem da Índia, tá, gente? Eu sei que muitos de nós já tivemos contato com essa percepção de Deus, né, pessoal, através do cristianismo, do judaísmo, né, até mesmo do islamismo. Mas olha só que interessante esse conceito teísta que vem da Índia. Ele diz assim, ó, existem 5 formas de relacionamento com Deus e com qualquer pessoa. 5 formas. Olha só o jeito deles analisarem. Existe o relacionamento em santa, que significa neutralidade. Dasya, servidão. Sakya, amizade. Vatsalya, paternidade. Madhurya, conjugal. E o Madhurya divide-se ainda em Brahmanti, que é o desposo, mais formal, ou esposa, e o Papati, diamante. O relacionamento com o Supremo, não é estático. O devoto pode aproximar-se cada vez mais dele pela própria misericórdia do Senhor Supremo. Então, aqui quando diz que uma pessoa ela recebe a compreensão pela qual ela pode se aproximar ao Senhor Supremo, é que o nível de relacionamento da pessoa vai aumentar. Ela pode chegar no nível de amante. Goura, qual a diferença entre os tipos de relacionamento? Veja, de neutralidade, sabe as crianças pequenininhas? As crianças pequenininhas, elas estão no nível de neutralidade. Elas gostam do pai, amam o papai e a mamãe, só que elas ficam ali sempre esperando que o papai e a mamãe ame elas e dê tudo o que elas precisam. E o amor delas não é muito assim de chegar e, poxa, meu pai agora
Tá precisando descansar, deixa eu ficar quietinho. Não, se tiver fome, vai chorar e berrar igual um condenado. E não quer nem saber se você está com sono, se você está cansado. Ele vai estar precisando do teu carinho, do teu amor. E se você não der, vai ficar com fome, vai morrer ali de fome. Mas ele te ama. A criancinha te ama. Gosta de você e quer tudo de bom para você. Só que não sabe como fazer para te dar esse tudo de bom. Ela fica neutra. Ela está ali como neutra. Os cachorrinhos, às vezes, também, os gatinhos, eles estão meio que neutros. Os objetos, eles também recebem, de certa forma, nosso amor, como se eles estivessem numa posição neutral de relacionamento conosco. É claro que entender que os objetos também podem se relacionar de forma neutral conosco é mais difícil, né? Essa questão do filho é mais fácil de entender, dos animaizinhos também, de uma plantinha, que a plantinha está lá paradinha, né? Te amando, mas está sempre esperando que você chegue junto, né? E faça um carinho, faça um sorrisinho para ela, né? Cante uma música ali, regue ela. Ela está ali paradinha. Então, em relacionamento neutral, a pessoa ela fica meio que esperando os comandos, a vontade da pessoa que ela ama, que ela está tendo um relacionamento amoroso. Agora, em servidão, ela já tem uma vontade, ela já é mais proativa. Ela vai até a pessoa querendo servir, mas ela vai com aquele distanciamento de amo, Senhor, de obedecer com uma reverência. Então ela tem aquela proatividade, existem servos incríveis que pensam antes do mestre pedir, já estão lá com o negócio, o mestre vai falar A, e o discípulo já leva lá. O patrão vai falar B, e o discípulo já trouxe a bola. Então, assim, o funcionário, quer dizer. Então, quer dizer, servos que são muito proativos, mas a relação é distante lá do patrão, do empregado, do senhor, do servo. Aí em Sáquia, já existe essa conexão de servidão também, a pessoa querendo servir e ajudar, mas com amizade, com mais intimidade. Bate nas costas, xinga, é mais íntimo. Tem amizade. É mais próximo. Mas não quita os movimentos da servidão, que a gente já viu antes, e da neutralidade. Eventualmente, o amigo também fica ali esperando o outro fazer alguma coisa, tal, mas ele acumula, como que ele acumula funções dentro de um relacionamento. Vai ficando cada vez mais... aqui, a palavra que eles usam em sânscrito para os relacionamentos é rasa. Rasa também significa sabor. Então, o rasa vai incrementando, o sabor vai incrementando. Parece que tem mais temperos. Vatsalya, paternidade. Paternidade, veja bem, você é amigo do seu filho. Uma vez eu falei assim, ouvi uma pessoa dizer assim, um pai não pode se dizer que é amigo do filho, isso estraga o relacionamento. O pai não é um mero amigo. Então, é verdade. Agora, o pai e a mãe, eles são amigos e mais. São mais que amigos. Existe um incremento no relacionamento onde os pais, essa questão paternal, vai cuidar. Não fica só nessa questão da intimidade que é necessária na amizade. Existe a intimidade da amizade, né? Imagina cuidar de uma criança desde pequeno. Você tem muita intimidade com ela. Você trata ela como um amigo. Você sabe meio como ela pensa e tal. Você tem essa questão da amizade. Mas você cuida. Você fica responsável. Você fica preocupado. Você quer que pegue o caminho certo na vida para ser feliz. Então, essa preocupação é uma preocupação paternal. Incrementa. E a conjugal, ela contém todas as 4 anteriores, paternidade, amizade, servidão e neutralidade, e mais a questão do erotismo, a questão da busca de uma entrega total de si mesmo e a posse do outro. O nível de relacionamento conjugal busca isso. Madhurya também significa doce. Doce é o sabor extremamente doce. Então, aí tem, quando fala em esposo, existe essa busca. Mas diamante o negócio pega mais ainda. Porque supera as convenções padronizadas do relacionamento conjugal legal,
o amante, ele está pensando, às vezes, no outro, no amante, enquanto está no seu relacionamento formal. Né? Está pensando né, na outra pessoa. Então, você imagina o nível de meditação, de entrega que isso exige. Então, aqui é colocado em relação a Deus. Né? Quando a pessoa se torna amante de Deus. Às vezes você está se relacionando com várias outras coisas e só pensa em Deus. Então, aliás, deixa eu fazer uma parte bem importante. Na escola que eu tenho estudado, né, de Bhakti, me foi apresentado que é possível se relacionar com as almas de forma plena, satisfatoriamente, até o nível de paternidade. Conjugal, não dá. Com nenhuma outra alma dá para ter um relacionamento satisfatório conjugal. Tira o cavalo da chuva. Negócio de alma gêmea e tal, você vai ser muito feliz pensando em paternidade, amizade, servidão e neutralidade. Conjugal, não dá. Não dá. Conjugal só com Deus. Essa escola de Bhakti que eu tenho aprendido. Só Deus tem a capacidade de possuir a gente completamente e de se entregar completamente para a gente. Ou seja, nosso erotismo só vai ser totalmente satisfeito com Deus. E a gente pode chegar no nível de mais formal, esposo, e aí no nível mais elevado, que é o diamante. Esse é muito elevado. Mas isso é papo assim para outros momentos. Mas a questão é que Krishna falou que aquelas pessoas que estão constantemente dedicadas ao serviço amoroso a ele dá compreensão. Vocês pegaram um ponto? Que a gente nunca vai parar de evoluir na relação com Deus. Nunca a gente vai parar de experimentar sabores novos e super incríveis, experiências incríveis na relação com Deus. Nunca. A vida é muito dinâmica, a vida é muito bela. E aqui então, aqui um comentário, tá? Ele é o único proprietário absoluto, possuidor e desfrutador. Os demais, o proprietário e a propriedade, o mestre e o servo, têm posição relativa e são apenas permitidos por ele no momento. Quando chegarmos a essa conclusão, só então será possível uma completa purificação de nossos corações. Todos pensam ser mestres de muitas coisas, o que é uma doença do coração. No estado saudável, quando o coração estiver com bastante saúde, poderemos ver o Todo Supremo e perceberemos que tudo se destina unicamente à sua satisfação. Não tem aquele primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas? É isso aqui. Em outras palavras, é isso aqui. A nossa saúde é ter essa percepção, de conseguir amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo se destina à satisfação dele. E no Bhagavad Gita 10.11, olha só essa outra aqui, para dar nó na cabeça também. Destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Olha só o verso completo. Ó. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Mas os caras não estavam, lá no verso 10, aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor. Por que eles têm ignorância? Como assim destruir? Talvez destruir um pouquinho de ignorância que ficou no coração deles. Deve ser isso. E aí, mas só que ali ele está falando de devotos que estão constantemente, que estão lá em plataformas muito elevadas. Como assim? Como pode ser que eles estejam cobertos de ignorância? Então aí eu peguei esse comentário de Silasira Maharaj. Silasira Maharaj é muito especial, ele tem um Bhagavad Gita comentado por ele, em que só tem praticamente comentário desses 4 versos. É impressionante, sim. Você pega o Bhagavad Gita inteiro, ele se dedicou a colocar esses comentários aqui. Por isso que eu trouxe, porque são joias. Sabe, ele escreveu todo um Gita para comentar esses versos. É impressionante. Ele diz assim, lamentação e ilusão são geralmente conhecidas como sintomas do modo da ignorância, tá, Malguna? Certo? Quando a gente está em depressão, sofrendo, com medo das coisas, limitado, crenças limitantes. Em Bhakti puro, os devotos elevados que aceitam Krishna não como o Supremo Deus, mas como a um amigo, filho, esposo ou amante, experimentarão também lamentação e ilusão. Mas trata-se apenas da aparência externa da ignorância. De fato, estamos diante da dor da saudade divina.
Ou seja, essas pessoas, elas estão externamente se lamentando. Jesus, quando falou assim, Pai, por que me abandonaste? Ele está experimentando uma ignorância, certo? Como é que assim Deus vai abandonar alguém? Se ele está em tudo, em todos os lugares. Mas parece que então ele foi tomado por um tipo de ignorância naquele momento, certo? Então, é essa ignorância que Krishna destrói. Porque o leigo vai olhar um grande devoto como Jesus e falar assim, que é isso, Jesus? Larga a mão aí de se lamentar, você não está vendo Deus em toda parte? Larga a mão, Jesus. Falar assim, né? Repreender o próprio Jesus. Uma pessoa que tem visão, e entendeu o que Srila Maharaj está dizendo aqui, vai ver que essa pessoa está lamentando essa saudade de, às vezes, não estar sentindo aquela presença totalmente plena de Deus naquele momento. E quando ele está pedindo isso, ele está pedindo essa presença plena. Então, quando Jesus fala assim, em seguida parece que ele fica de boa. Em seguida, sim. Então, por que ele fica de boa? Porque ele se recapacitou, ele conseguiu recobrar seu intelecto? Não. Ele teve a experiência da presença de Deus. Então, é essa escuridão que ele elimina. Ele vem, ele chega junto. Ele fala, alguém pode falar, meu, por que eu estou assim? Eu estou sem você aqui, e começa a sofrer e tal. Essa ilusão, esse sofrimento, essa lamentação, atrai ao Senhor Supremo. O Senhor Supremo não pode fugir de um coração que faz isso com ele. O Senhor Supremo é totalmente independente, mas ele é escravo de quem faz isso com ele. Quem ama ele a tal nível que fica desesperado e sente como se a vida estivesse saindo de si se não tem ele ali, junto. É um nível de amor que a gente não pode tratar como ignorância comum e corrente. Então é esse tipo de ignorância que Krishna dissipa nos seus devotos, nos grandes devotos. Se eu falar que eu sou devoto, né? Se eu falar, o Goura falou que ele é devoto de Krishna. Então, é outro tipo de ignorância que ele detona. É outro tipo. É a ignorância da Tamaguna mesmo. E aí ele vai me ajudando. Então, eu leio essa parte aqui do Bhagavad Gita. Ah, que legal ser devoto de Krishna. Krishna está me ajudando a dissipar a minha ignorância. Porque aí o negócio é apego à ignorância, à Tamaguna mesmo. Mas aqui, relacionando com o contexto da própria leitura do Gita, que esses comentaristas pegaram esse contexto e falaram assim, mas como pode alguém que está constantemente devotado com amor? Eu, Gaurahari, não estou constantemente devotado com amor ao Senhor Supremo. Eu não estou. Eu canto lá minha japa, estudo Bhagavad Gita aqui para tentar melhorar minha consciência, faço alguma coisinha aqui e ali, escuto às vezes meu mestre espiritual, mas não estou constantemente devotado ao Senhor Supremo. Tem um monte de interesse separado, um monte. Então, eu estou numa outra fase de dissipação de ignorância, de deixar apegos a gostos inferiores. Estou em outra etapa. Agora, esses devotos constantemente devotados com amor, esses caras eles estão passando por esse nível de lamentação que eu falei para vocês agora, da saudade. Um tipo de sofrimento que necessita uma experiência mais intensa com o Senhor Supremo do que eles já tiveram. Ou seja, a experiência com o infinito nunca acaba. E a pessoa sempre vai querer mais. Então, eventualmente, ela vai entrar num estado de privação dessas experiências que ela vai ser muito sofrível para ela. E esse sofrimento ela vai externalizar querendo mais de Deus. E Deus não vai conseguir fugir. Aí vem... dos versos 12 a 18, quanto mais ouço, mais quero saborear o néctar de suas palavras. Então, Arjuna meio que já entendeu a história. Aqui, Arjuna já falou assim, tá bom, eu vou lutar. Eu já entendi, mas fala mais, eu estou curtindo o que eu estou escutando de você. É incrível isso, fala mais de você, fala mais disso tudo que você está me falando. Então, essa questão de quando o intelecto não consegue compreender, mas... o coração consegue saborear. Então, esse nível de relacionamento com o Senhor Supremo envolve um prazer que o intelecto não consegue compreender bem.
Vocês vejam bem que eu estou falando para vocês de posições, de experiências, de pessoas que não são assim comuns e correntes. Essa experiência, por exemplo, de alguém sofrer de amor por Deus, né? A gente pode ler isso nos escritos de São João da Cruz, de Santa Teresa d'Ávila. Se alguém tem interesse, né, em buscar e ler o que eles falavam, o sofrimento deles, as poesias que eles falam, eles expressam um grande sofrimento de amor. Amor a Deus. Ô, Neida, até breve, obrigado. Quando a Neida sai, tá, ela me lembra do horário. Gente, já a gente vai encerrar. E aí, se vocês quiserem, me interrompam aí, que a gente continua na próxima aula, tá? Mas o que eu quero trazer daí é que dos versos 19 ao 42, Krishna fala de todas as opulências do passado, no presente e do futuro. São representações de um fragmento apenas do poder de Deus. Então, assim, existem várias opulências ali que chamam a nossa atenção, que falam, nossa, isso é incrível, isso... mas são apenas uma partezinha do esplendor de Deus. Deus é tão poderoso, tão incrível, que ele faz essas coisas onde ele coloca como que uma gotinha de divindade, onde a gente vai falar, uau, dos peixes eu sou o tubarão, das feras eu sou o leão, né? Fala, uau, né? O Raul Seixas cantou esse trecho aqui do Gita. Você chama muita atenção. Mas é só uma gotinha. Só uma gotinha. Ele é muito mais, infinitos universos ele está criando. Multiversos. E com pouco poder. Ele não está usando muito poder para criar esses universos. Ele está dormindo. Quando ele sonha, ele cria os universos, segundo a cosmovisão védica. Deus cria os universos e se aceita na cultura védica esses multiversos quando ele sonha. Não é nem que ele está trabalhando, ele está fazendo um grande esforço, ele está dormindo. Então, assim, é muito especial assim, a gente querer entender a Deus. E uma das mensagens que eu tentei trazer nos comentários aí para vocês é que é possível chegar no nível diamante dele. Então, não percam as esperanças e encham-se de entusiasmo para abraçar esse nível de ideal. Todos nós fomos criados, segundo esses grandes mestres aí que a gente estuda, que a gente está acompanhando, para experimentar o infinito da forma mais profunda e bela possível. Nós não fomos criados para poucas coisas, para ideais pequenos. Nós fomos criados para os ideais mais elevados. E ter uma experiência do infinito, abraçar o infinito, ter o infinito junto conosco, é algo muito elevado. Chega de néctar. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida, gente? Vocês têm algum comentário? Dúvidas? Raíssa, Natália, Vashna, Muriel, Cristine, Tiago, Gabriela, Edmilson, Vera. Vocês querem fazer perguntas? Lassarane, Catarina, você quer fazer perguntas? Ô, Goura, boa noite. Boa noite, Raíssa. Eu queria só perguntar, uma observação que você colocou, uma colocação, foi assim, não tentem passar por cima do guru para chegar a Krishna. Aí eu queria saber, como assim passar por cima? Raíssa, eu percebi assim, com muita humildade, que podem ter pessoas que sabem mais de Deus que nós mesmos. E essas pessoas podem nos ajudar a chegar até Ele. É isso, em suma. Aí eu vou te contar assim que as grandes personalidades, quanto maior é a personalidade, mais avançada ela percebe que todo mundo pode ajudar ela a chegar a Deus. Tem uma história, Raíssa, eu vou te contar. Eu acho que eu contei já para algumas pessoas aqui, mas vou contar para você. Não sei se eu já te contei. Se for, daí você me interrompe, tá? Vou dizer assim. Então, era uma vez Yudhishthira, e era uma vez o
Guru Drona, né, no Mahabharata. Essa história está no Mahabharata. O Guru Drona estava treinando os seus discípulos e queria mostrar um pouquinho de cada discípulo. E aí ele, assim, da personalidade dos discípulos, né, como que cada um, que eles mesmos se conhecessem. E aí ele e o avô Bhishma chamaram, né, algumas personalidades ali dos jovens que eles estavam treinando. E para mostrar um contraste assim para todos, né, uma medida assim pedagógica de observação de si mesmos, eles chamaram Yudhishthira e falaram: Yudhishthira, o jovem, eu quero que você ande pela cidade e encontre uma pessoa que seja inferior a você. Tá bem. E aí ele foi. Aí chamaram Duryodhana, porque eles já perceberam assim os contrastes entre personalidades, né? Então eles queriam mostrar isso didaticamente para os outros estudantes, os estudantes perceberem a importância de observar a si mesmo. E daí Duryodhana, falaram assim para Duryodhana: Duryodhana, nós queremos que você encontre uma pessoa que seja mais elevada que você. Tá bom. Então aí saíram os dois jovens, eles eram já jovenzinhos assim, príncipes, né? Já estavam assim como que para se formar naquela escola. E, bom, depois de algum tempo voltou Duryodhana. E Duryodhana, assim, sorrindo, né? E falou assim: olha, caro Guru, caro avô, eu andei por todo o reino e não encontrei ninguém mais qualificado que eu. Eu sou muito mais poderoso que todas as pessoas que eu encontrei. Eu tenho muito mais conhecimento que todas as pessoas que eu encontrei. Então eu não consegui encontrar ninguém mais qualificado que eu. Daí chegou o Yudhishthira. O Yudhishthira não conseguiu ouvir isso, né? Ele chegou depois. E daí eles perguntaram a Yudhishthira: Yudhishthira, como foi para você? Você encontrou alguém? Ele chegou também sem ninguém? Falou: não, Gurudeva, não tem ninguém que seja menos menos qualificado que eu. Não, que seja não encontrei ninguém que seja menos qualificado que eu. Todas as pessoas que eu encontrei podiam me ensinar alguma coisa. Todas elas podiam me dar algo que eu não tinha. Todas elas me superavam em algo. Então, essa é o traço das grandes almas. Então, quando nós nos aproximamos a Deus, nós vamos encontrar muita gente ao redor dele. Muita gente que está servindo a ele. E, a princípio, tipo agora mesmo, todas as pessoas que estão ao nosso redor estão servindo a Deus, todas. Só que nós não temos olhos para ver isso. Nós não conseguimos ver que Satanás está servindo a Deus. E nem é bom a gente ficar muito próximo de Satanás agora, nas nossas condições. Satanás vai fazer a gente esquecer de Deus rapidinho, porque é o serviço dele. Ele faz isso, Maya faz isso com a gente. Então o Guru, num momento, ele vai falar para a gente se afastar de Maya, para a gente não prestar atenção em Maya. Ele vai dar características de Maya para a gente. Fala assim, por exemplo, Maya divide as pessoas, desune as pessoas. Krishna, Deus, junta as pessoas. Krishna mantém todo mundo junto, harmonioso. O mundo inteiro, o bem e o mal funcionam no mesmo mundo, porque Deus está unindo todos. Ele junta todo mundo. Agora, Maya divide. Maya separa. Então, na visão do absoluto, todo mundo está junto. Na visão de Maya, estamos separados. Então, nós temos que nos afastar de Maya, dos conselhos de Maya, e tentar ouvir mais conselhos relacionados com Krishna, para entender o jeito de Krishna pensar, o jeito de Krishna ver as coisas. Então, a gente precisa de alguém que nos ajude a ver as coisas do ponto de vista de Krishna. E conforme a gente vai se aproximando de Krishna, a gente vai percebendo que tem pessoas lá servindo a ele, que estão querendo servir a ele. E tem algum conhecimento disso. E a gente vai obtendo delas essa aproximação. E, como eu disse, um guru autêntico, ele nunca vai querer que você pare nele e fique com ele a vida toda. Talvez ele vai recomendar assim, olha, por enquanto, para um pouco de frequentar esse lugar, para um pouco de frequentar aquele outro lugar, para um pouco de frequentar aquele outro lugar. E vamos só estudar isso por enquanto. Em algum momento ele vai falar assim, mas em outro momento, quando você provavelmente tiver uma maturidade, ele vai falar assim, tá, mas você já foi naquele lugar? Já. E qual é a experiência? Ele vai te perguntar, porque às vezes ele não foi.
e ele gostaria de saber a experiência relacionada com o conhecimento que ele tem. Mas agora, devido à maturidade, você tem referências para analisar como é aquele lugar pautada nessas referências que ganhou. Então, em um dado momento, os gurus fazem isso, eles pedem um certo cuidado para não se misturar, não tomar informação de todos os lugares, ficarem fixos nas referências deles, especialmente no início de um relacionamento com o guru. Geralmente o guru pede que se tenha uma referência com as quais ele vai dar as referências. Então, geralmente a gente tem que se parcializar em algum momento a uma escola específica de um mestre específico. Mas com o tempo, devido à nossa maturidade, isso vai se ampliando. E a gente vai percebendo que existem muitos gurus. E a gente pode beber conhecimento, beber néctar, instrução de todos os gurus. A gente vai entrar numa terra de gurus. O mundo espiritual, o mundo de Deus, é a terra dos gurus. O passarinho lá é nosso guru. A árvore lá é nosso guru. A água é nosso guru. O peixe é nosso guru. O vento é nosso guru. Todo mundo já está na presença de Deus e sabe se relacionar com ele. Nós estamos recém chegando e eles já estavam lá. Então todos são nossos gurus. Entendi. Muito obrigada, Goura. Obrigado, Raíssa. Obrigado pela pergunta. Se tiver outra pergunta, Raíssa, muito boas, hein? Capricha aí. Eu sempre vou falar seu nome antes e depois das aulas. Cadê a Raíssa? Antes. Depois, Raíssa, e aí, tem alguma coisa para perguntar? Tá bom, pode deixar. Natália, pensar que o contato no sentido de conhecer verdadeiramente a Deus ainda é tão imaturo ou até mesmo ignorante me faz rever alguns conceitos. Ah, que legal. Para isso nós estamos, Natália. Eu também estou aqui só revendo conceitos com vocês. Não pense que você está sozinha nessa, não. Bhagavad Gita é para isso. Ajudar muito a gente a rever conceitos. Exatamente isso. Aprimorar sempre gostos, visões diferentes de mundo cada vez mais profundas. Nunca vai parar isso. Nunca, tá? Nunca, Natália, nunca. Pessoal, vamos encerrar por aqui? Vocês querem continuar conversando? Pode mandar mais perguntas, comentário. Eu estou com uma certa liberdade hoje, mas senão a gente encerra e continuamos na próxima aula, capítulo 11. Ô, Goura, esses capítulos 10, 11, aí vai continuar no Bhakti Yoga? Sim, Aí, até o 12. Até o 12 tá. é bem o tema central é Bhakti Yoga. A partir do 13, começa Jnana Yoga. Analisar. Krishna começa a entregar um pouco do Sambandha, do Prayodhana e da Sambandha, do Abhideya e do Prayodhana de Jnana Yoga. Então ele vai falar um pouquinho dos relacionamentos, dos tipos de práticas e das metas de Jnana Yoga. Entendi. Eu tô falando isso porque, às vezes eu fico comentando aqui em casa, né, dos aprendizados que eu tô tendo com vocês, né, com vocês aqui. E parece que eu fiquei meio apegada, eu acho que eu sinto como se eu tivesse apegada ainda no Karma Yoga, sabe? Até no Ashtanga eu ainda acho mais palpável. Aí quando entrou nessa parte do Bhakti, eu acho tudo tão assim, tipo, né, no momento que eu tô agora, que ainda só comecei, né, tipo, a andar assim, eu acho tão inalcançável que às vezes eu fico eu me distancio muito, até da forma do conhecimento, eu acho muito difícil. Né? Aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu ainda estou meio que parada ainda no Ashtanga, absorvendo o que a gente viu lá, que esses aqui eu acho muito assim, muito inalcançável. Eu só queria compartilhar essa minha percepção, porque toda vez eu falo, eu acho lindo, só que eu falo, nossa, eu ainda tô perdida lá atrás. Mas gratidão demais, eu acho lindo. É isso.
Eu vou, já que você falou, eu também vou falar da minha parte. Eu me sinto bem assim, Raíssa. Quando eu começo essa aula aqui, especialmente nesses capítulos, por isso que eu convidei meu mestre para fazer a introdução aqui, porque eu me sinto tão incapacitado de falar de Bhakti Yoga que falar de karma, de conhecimento, para mim é como eu te digo assim, para mim também eu me sinto assim bem mais em casa, sabe? E mais, até mais assim, eu me sinto em casa mesmo. E Bhakti, nossa, eu falo, nossa, isso aqui é muito elevado, falar de Deus, meu, o que é isso? Quem sou eu para ficar falando de Deus aí? Então, mas eu tento repetir o que está escrito mesmo no Bhagavad Gita e o que comentaristas falaram. Eu fico igual um papagaio aqui. A maior parte da aula aqui, eu sou um papagaio e às vezes eu tento ser um papagaio que fala com as minhas palavras o que outros disseram. Porque é muito elevado, Raíssa. É muito elevado. Entendi, achei que eu estava sola, então eu estava me sentindo tão sozinha. Acho que a Cristine, né, também compartilhou ali. Aí eu falei, nossa, eu estou tão perdida nessa parte. Mas então, gratidão mais uma vez. Obrigado. Muriel. Oi. Oi. Eu tô ouvindo o passo. Oi. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários aí. Primeiro, compartilhando aí o que a colega falou, que eu falei, no início eu fui com a pulga dele, sabe? Eu ouvi um estudo assim, que me fizeram repensar várias que eu tinha, né? E o que fez permanecer foi um 100, né? Encontrado algo assim, encontrado a quantidade, mais o meu fim. Mas depois foi enchendo meu coração de uma forma muito legal, assim, que tem me trazido muita serenidade, né? Os questionamentos continuam, mas me sinto bem mais serena, isso é bem legal de colocar. E outra coisa que eu percebi também é que todos os meus questionamentos eles vêm sendo sanados, assim, então a sensação é de encontro, sabe? Eu já busquei em vários lugares e aí quanto mais eu aprofundei, mais eu senti o encontro. Para mim tem sido muito lindo. E uma coisa que se autoalimenta, né? Assim, vontade demais e tal. Muito bom isso. E fora isso, eu queria comentar uma coisa que eu estava estudando, acho que tem umas 2 semanas, que o Goura falou que Maya seria a separação, né? E que Krishna, Deus, enfim, seria a união, né? E eu ouvi uma explicação sobre a vida, o que significava a vida no sentido de estar vivo na matéria, né? Assim, e aí era uma explicação muito legal, que dizia assim, que a vida seria a ponte entre a transcendência e a matéria. E que vida seria sintoma de alma, né? E que a natureza, vamos dizer assim, eu não sei se eu vou usar os termos corretos, mas eu acho que dá para entender, que a natureza da transcendência é conexão e união, e a natureza de mais seria separatividade. Então, você vê o seguinte, que uma pessoa, quando nasce aqui, nessa experiência, vamos dizer, nessa encarnação, a matéria se une, né? Se agrupa para formar aquele corpo, vamos dizer assim. E quando essa vida, nessa manifestação, se encerra, a gente perece, né? Assim, se dissipa, né? O corpo se desfaz, enfim.
Então, eu achei muito interessante, porque foi um aspecto que me chamou bastante a atenção. Aí eu entendi muito bem, assim, que o caminho do yoga é o caminho da conexão, assim, e, e que o caminho de Maya ou da ilusão material seria o caminho da separatividade. Mas foi de uma forma também científica, né? O que eu acho legal, porque se você pensa que no momento da concepção as células se unem, ou seja, começam a se conectar, vamos dizer assim, e, e depois, no momento da morte, o corpo se desfaz, né? Eu achei interessante, assim, só queria colocar aqui porque o Gora comentou, reforça, né, o que o Gora falou sobre que o caminho do yoga e de Krishna seria a união e conexão e a matéria, né, seria a separação, enfim. Para mim fez sentido, daí quis compartilhar. Obrigada, o estudo tem sido bem rico, viu, Gora? Muito obrigada. Obrigado a você, Muriel. Muito obrigado por compartilhar tanto néctar aí. Muito obrigado mesmo. Gente, muito obrigado aí por vocês compartilharem esse momento aí e espero encontrá-los no domingo. A gente que agradece, Gura. Boa semana a todos. Obrigadão. Boa noite, todo mundo.